Então, pessoal, vamos começar aqui com a resolução de alguns exercícios, tá? Então, só para a gente relembrar o que a gente viu aí, que a gente tem visto, faz tempo que a gente não trabalhava. Então, vamos relembrar um pouquinho da relação fundamental. E a relação fundamental dizia o seguinte, ó, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Aí tínhamos duas consequências da relação fundamental, que diz o seguinte, ó, secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. E ainda tínhamos da cossecante ao quadrado de x, que é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Certo? Então, basicamente, são essas relações que a gente estudou. Quando a gente vai resolver um problema como esse, do 5, né, que ele pede aqui, ó, ele dá o cosseno, aliás, ele pede o cosseno e dá o seno, bom, fica bem evidente que a gente vai usar a primeira relação, que envolve seno e cosseno. Essa informação, ela traz uma informação muito importante, que é o quadrante em que esse arco pertence. Então, de 90 até 180, isso aqui é o segundo quadrante. Tá? Segundo quadrante. Muito bem, como é que a gente vai fazer? Vamos substituir, né, gente? Ó, vamos pegar a relação fundamental, seno ao quadrado. Bom, o seno, a gente viu aqui que é 5 sobre 13. Isso elevado ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Então, 5 ao quadrado, 25. 13 ao quadrado fica 169, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Muito bem. Vamos passar o 25 sobre 69 para outro membro subtraindo. Então, vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de x igual 1 menos 25 sobre 169. Como é que a gente faz a continha aqui? Vai ficar cosseno ao quadrado de x igual, ó, 169, repito aqui. Como é que a gente fazia essa continha, né? Que eu expliquei para vocês, ó. Multiplico 169 por 1 e subtrai do 25. Então, vai ficar 169 vezes 1 dá 169, menos 25 dá 144. Como está elevado ao quadrado, eu vou extrair a raiz. Lembrando que sempre acompanhado da raiz vem o mais ou menos. Então, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 144 sobre 169. Então, daqui a gente vai ter o seguinte, ó, cosseno de x igual mais ou menos 12 sobre 13, raiz quadrada de 144. 12 e raiz de 169, 13. Como que eu descubro qual o sinal? Bom, a partir do quadrante. A gente tem que o arco x está no segundo quadrante e no segundo quadrante o cosseno é negativo. Tá? Então, cosseno de x vai ser igual a menos 12 sobre 13. Reforço. Por que menos 12? Por que o sinal de menos 12 sobre 13? Porque nós estamos no segundo quadrante. Tá? Então, essa aqui
é a nossa resposta. O que acontece nesse exercício aqui? Ó? Ele dá a tangente. Essa informação diz o quê? 180 a 270, isso é terceiro quadrante. E ele fala para você achar as demais funções circulares. Tá? As demais funções circulares aqui. Quem são essas demais funções circulares? Seno, cosseno, cotangente, secante e cossecante. É as outras 5 que a gente tem. Então, como ele dá tangente, talvez seja interessante a gente usar a relação que envolve tangente. Né? Então, o que a gente tem de relação que envolve tangente? Essa aqui, ó, secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x, tá? Então, vamos lá, vamos substituir, né? Então, vai ficar assim, ó, secante ao quadrado de x igual 1 mais tangente ao quadrado. Então, vai ficar 12 sobre 5 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó, secante ao quadrado de x igual 1 mais 12 ao quadrado, 144, e 5 ao quadrado, 25. Muito bem. Então, vai ficar assim, ó, secante ao quadrado de x igual, vamos fazer a continha aqui, ó, 25. Aí vai ficar 25 vezes 1, 25, mais 144, fica 169. Usei o mesmo esquema ali do exercício anterior, né? Multipliquei aqui, ó, pelo 1 e somei com 144. Vamos extrair a raiz. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, secante de x vai ser igual. Então, acompanhado da secante, mais ou menos. Mais ou menos quem? Raiz quadrada de 169 sobre 25. Então, eu vou ter que secante de x vai ser igual a mais ou menos 13 sobre 5. Mais ou menos. Bom, vamos ver. Terceiro quadrante, a gente está falando da secante. Secante, a gente tem que lembrar que é o inverso do cosseno. Então, vai ter os mesmos sinais do cosseno. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então, a secante aqui também vai ser negativa. Portanto, né, a secante de x vai ser menos 13 sobre 5. Se a gente tem a secante, a gente tem o cosseno, porque o cosseno é inverso da secante. Então, cosseno de x vai ser igual a menos 5 sobre 13. Tá? Então, achamos aqui a secante e achamos aqui o cosseno. Quem que falta para a gente ainda? Cotangente e cossecante e seno. Bom, o que a gente sabe? Tangente, para a gente, o que é? Tangente de um ângulo. A tangente de um ângulo é o seno dele sobre o cosseno dele. E isso aqui é igual. Seno de x. Eu não tenho. Cosseno eu tenho. Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? Ó? A tangente está lá no enunciado, que é 12 sobre 5. O seno é o que eu quero descobrir. E o cosseno eu tenho que é quanto? Menos 5 sobre 13. Aí vamos fazer a multiplicação cruzada. Como é que vai ficar a multiplicação cruzada? 5 vezes seno de x igual
menos 5 sobre 13 vezes 12. Ó, como aqui está multiplicando, e aqui também está multiplicando, só tem multiplicações aqui em ambos os membros, isso aqui eu posso cortar, tá? Ó, e aqui vai ficar 1. Então, a gente vai chegar que seno de x igual a menos 12 sobre 13. Então, achamos o seno. Se a gente tem o seno, consequentemente, a gente tem quem? A cossecante. Porque a cossecante é o inverso do seno. Então, o seno vai ser menos 13 sobre 12. E falta quem agora? A cotangente. Como a cotangente é o inverso da tangente, então é o mais simples de achar, né? Cotangente de x igual a 5 sobre 12. E aí, temos tudo aí que a gente precisava. Achamos cossecante, cotangente, seno, secante e cosseno. Todas as demais funções circulares. Então, vamos lá. Duas formas de resolver, tá? Vou colocar aqui duas formas de resolver essa 10. Vamos pensar aqui no seguinte. A gente tem o seno e tem um pequeno erro aqui, tá? Ó, esse igualzinho aqui não tem nessa lista. Isso aqui não tem, tá? Aí, de 90 a 180 é segundo quadrante. Professor, peraí. Que igual que você tá falando? Não entendi, pera. Esse aqui, ó. Ah, tá. Tá? Não tem isso por quê? Porque o 90 não pertence a nenhum quadrante, nem o 180, tá? Então, tem só um erro aqui de escrita. E para resolver essa expressão, a gente precisa achar a tangente e o cosseno. A gente precisa achar esses dois caras. Tá? Então, vamos começar a achar o cosseno, que ele é mais simples. Como que a gente faz? Né? A gente vai fazer aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 1. Certo, jovens? Quem que é o seno? 2/5. Então, 2/5 eu vou elevar ao quadrado já direto. Vai ficar quanto quando eu levar ao quadrado? 4 nonos mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui igual a 1. Então, vamos passar o 4 nonos para o outro lado. Vai ficar cosseno. Professor. Oi. Por que 4 nonos? Porque aqui... 2 sobre 25. Ah, desculpa. Não é tipo 4 sobre 25? Sim, Elisa. Eu fiz só para ver se você estava prestando atenção. Exatamente. Só vi isso. Muito bem, Elisa. A Elisa está esperta aqui na minha aula, hein? A Elisa está atenta aqui, ó. Ah, Elisa. Que bom que vocês estão prestando atenção. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 4 sobre 25. Tá? E aí vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado de x é igual. Vamos colocar aqui, ó, 25. Aí você vai ter 25 vezes 1, 25 menos 4, 21. Vamos extrair a raiz. Vamos fazer direto já isso, né? Em que quadrante que a gente está? A gente está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, já vou colocar o negativo aqui. Ó, raiz de 21 não é exata, então fica dentro da raiz. E raiz de 25 vale 5. Então, fica isso. Menos raiz de 21 sobre 5. Então, achamos o cosseno que a gente precisava.
Tá? Olha o cosseno aqui, ó, que a gente precisava. E vou destacar esse aqui também, porque vocês vão ver que também a gente vai precisar do cosseno ao quadrado. Tá? Então, olha só. Temos que achar a tangente, né? Então, a tangente, como que a gente acha a tangente? A tangente de um ângulo é quem? Seno sobre cosseno. Isso aqui vai ser igual. Seno de x, 2/5. Cosseno de x, menos raiz de 21 sobre 5. Como é que eu faço divisão de fração? Repito a primeira, que é 2/5, e multiplico pelo inverso da segunda, que é menos 5 sobre a raiz de 21. Então, como é que vai ficar minha tangente de x aqui? Ó? Vai ficar igual, 5 com 5 simplifica, então vai ficar menos 2 sobre a raiz de 21. Não vou racionalizar ainda, vou racionalizar só no final, tá? Então, vamos substituir lá na expressão. Y vai ser igual. Bom, tangente quem que é? Menos 2 sobre a raiz de 21. Vezes o cosseno. Bom, cosseno é menos raiz de 21 sobre 5. Embaixo. Quem que é cosseno ao quadrado? Está aqui, ó, por isso que eu destaquei, ó, o cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado vai ser 21 sobre 25. Menos 1. Vamos fazer continha. Em cima, o que vai acontecer? Ó? O raiz de 21 com raiz de 21, ó, cancelei. Simplifiquei. Então, por isso que eu não racionalizei aquela hora. Como é que vai ficar aqui? Menos com menos dá mais, certo? Então, vai ficar 2/5 em cima. Embaixo, quanto é que vai dar? Eu vou repetir aqui, ó, o 25. Vou fazer o mesmo método. Ó. 25 vezes menos 1 dá menos 25. Com mais 21 dá menos 4. Certo? Ó, 25 vezes menos 1 dá menos 25. Com mais 21, menos 4. Como é que eu faço essa divisão de frações? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, como é que vai ficar isso aí? Ó, 25 com o 5 eu simplifico. Ó. Aqui fica 1 e aqui fica 5. E o 2 com 4 também simplifico. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, vamos ver aqui qual vai ser a resposta. Ó. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. E aqui, mais com menos dá menos. Então, esse é o valor da expressão. Menos 5 sobre 2. Certo? Essa é uma forma de resolver. Tá? E a gente pode resolver de uma outra forma também. Que é a seguinte, ó. Como que seria a outra forma? Não vamos usar achar o valor de cosseno nem de seno aqui. Vamos só olhar para a expressão. Estou fazendo o mesmo exercício, tá, pessoal? Mas de uma outra forma. Bom, vamos olhar aqui para a relação fundamental. A gente sabe que seno ao quadrado de x mais
cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Muito bem. O que acontece se eu passar o seno para esse membro? Ele vai passar negativo. E o 1 para esse membro. Ele vai passar negativo. Olha como é que vai ficar a minha expressão. Cosseno ao quadrado de x menos 1 igual a menos seno ao quadrado de x. Concorda comigo? Só passei o 1 para o outro membro e o seno para o outro. Mas por que você está fazendo isso? Porque olha aqui minha expressão de baixo. Ó. Cosseno ao quadrado de x menos 1. Cosseno ao quadrado de x menos 1. Tá vendo? Então, olha só como é que eu vou reescrever essa expressão. Eu vou colocar assim, ó, y igual. Quem que é tangente? Vocês vão concordar comigo que tangente é seno de x sobre cosseno de x, vezes o cosseno de x que está na expressão e cosseno ao quadrado de x menos 1, eu achei que é menos seno ao quadrado de x. Então, vamos lá. Vamos só reescrever essa expressão. Ó, cosseno com cosseno vai embora. Sobra quem? Seno de x. E aqui fica menos seno ao quadrado de x. Jovens, olha lá o y. Seno de x. Vocês concordam comigo que seno ao quadrado é a mesma coisa que seno de x vezes seno de x? Então, esse seno com esse seno vai embora. Aqui vai ficar menos 1 sobre seno de x. Tá? Eu vou colocar o sinalzinho aqui embaixo ou na fração dá na mesma. Tá? Isso aqui é o inverso do seno. Vocês concordam comigo que isso aqui é o inverso do seno? O que é isso aqui, na verdade? É a cossecante. 1 sobre seno é a cossecante de x. Como tem o sinalzinho de menos ali na frente, eu vou colocar um menos. Só que o enunciado está dando para a gente o seno. E eu sei que a resposta final dessa expressão é menos cossecante. Cossecante é o inverso do seno. Então, quem que vai ser cossecante aqui? O inverso do seno, 5 meios, que é a cossecante. Como tem esse sinalzinho de menos, menos aqui na frente. Ó, também cheguei no resultado da minha expressão. Esse aqui é o valor de y.